Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vou fazer a leitura e os irmãos acompanharão, do versículo 1 ao versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, nos diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-no morta e, levando-a, sepultaram-no junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, nas duas últimas oportunidades pelas quais nós estivemos reunidos aqui, nas duas últimas quartas-feiras, nós falamos exatamente no livro dos Atos dos Apóstolos acerca de 2 homens que se tornam exemplos para nós como discípulos de Jesus Cristo. E hoje nós veremos 2 pessoas também que não são exemplos de discípulos de Jesus Cristo. Ananias de Damasco, um exemplo de discípulo. Barnabé também, como nós vimos a semana passada, um exemplo de discípulo. Mas Ananias e Safira, um mau exemplo, não sabia o que era ser discípulo ainda de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre Ananias e Safira. E o nosso tema é Ananias e Safira no caminho da morte. Amados irmãos, não é à toa que Lucas, o médico amado, foi quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, que logo em seguida, dando o exemplo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu acerca de Barnabé como um exemplo. E em seguida ele vai escrever também um mau exemplo também a não ser seguido. Esse casal, Ananias e Safira. Nós podemos ver que o gesto de despreendimento de Barnabé despertou admiração nos cristãos daquela época. E no meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira, membros da igreja de Jerusalém,
Eles cobiçaram a mesma honra pelos quais aqueles irmãos ali, com todo o desprendimento, né? Por exemplo, aqui Barnabé, que é citado, mas tantos outros fizeram isso. Ananias e Safira cobiçaram também para si a mesma coisa. Nós podemos ler no livro aqui dos Atos dos Apóstolos que a igreja cristã naquela época, que foi inaugurada pelos apóstolos, experimentava o quê? Um gradativo crescimento gerado tão somente pelo mover do Espírito Santo. Muitas almas se convertendo na medida que essa maravilhosa igreja anunciava o Evangelho. As conversões eram notórias, porque as pessoas se voltavam na direção uma das outras e se ajudavam mutuamente. O próprio Espírito Santo tocava nos corações das pessoas e que livremente essas pessoas doavam parte do que tinham para abençoar aquelas pessoas menos favorecidas em suas necessidades. Mas também no meio desta comunidade havia sem dúvida pessoas, inevitavelmente, que seriam tomadas de sentimentos malignos. A igreja cristã ali, lá nos seus primórdios, era composta por pessoas abastadas financeiramente, mas também havia muitos crentes necessitados e que precisavam o quê? Do auxílio da igreja. Alguns homens, como o próprio Barnabé, se destacaram no seio da igreja, exercendo assim o dom da misericórdia e o dom do socorro, doando parte do que tinha para suprir as necessidades dos mais necessitados. Como Paulo diz, né, lá em Romanos, podemos ver aqui esse dom sendo cumprido na pessoa de Barnabé, exercendo o dom da misericórdia e exercendo o dom do socorro. Esses homens eram admirados por toda a comunidade, eram considerados homens piedosos, altruístas, se importavam com o seu próximo, porque queriam imitar o exemplo deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no meio dessa igreja também havia pessoas competitivas, havia pessoas invejosas que se manifestam na pessoa de Ananias e Safira. E até hoje, amados irmãos, pessoas assim, no meio das igrejas, podemos ver pessoas que só querem competir, medir forças, para ver quem é mais espiritual, quem é mais piedoso do que os outros. E essa é a hipocrisia sutil que permanentemente ameaça a nossa vida da fé pela qual nós a possuímos. Não é à toa, amados, que Jesus, lá em Mateus, mostra este grande perigo, a hipocrisia sutil. Jesus, na sua época, desmascarou aquelas pessoas hipócritas, devotas, no meio do povo de Deus da sua época. E Jesus vai desmascarar, vai explicar esses homens que eram hipócritas, sutis, que estavam no meio do povo, ameaçando a fé dos verdadeiros filhos de Deus. Que Jesus desmascara, não é? Com a terrível metáfora dos sepulcros caiados.
E como nós vemos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, até ali tudo ia indo bem, tudo tinha sido glorioso na vida da igreja. Mas Satanás, o inimigo do povo de Deus, estava furioso. E ele, estrategista como é, não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro por meio das perseguições. Agora ele se infiltra na igreja para atacá-la de dentro para fora, por meio da hipocrisia. Como Satanás não conseguiu destruir o trigo, Satanás vem, como Jesus ensinou, e semeia o joio no meio do trigo. O adversário do povo de Deus, que é Satanás, que de fora combatia a igreja no seu nascedouro, agora consegue infiltrar-se no coração de dois membros ali na igreja. E esses dois membros eram Ananias e Safira. Então, quais foram os pecados de consequências gravíssimas que cometeram Ananias e Safira, ao ponto de serem sentenciados pelo próprio Espírito Santo com a pena de morte, dos quais nós devemos nos resguardar destes pecados? Eu acho interessante, que as pessoas olham o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver o Espírito Santo atuando com todo vigor, com todo fervor, a obra missionária, convertendo pessoas, mas muitas pessoas não param aqui no capítulo 5 e vê também o Espírito Santo agindo contra a hipocrisia que havia dentro da igreja, penalizando assim, lá no início da igreja, dois membros da igreja de Jerusalém. Podemos ver, como nós vamos ver, não foi outra coisa, amados, foi o próprio Espírito Santo que matou Ananias e Safira. A gente podemos ver nos nossos dias, tantos profetisas, tantos profetas, tantos apóstolos, até apóstolas, tem, tantos bispos, tantas bispas que tem nos nossos dias, mas não tem autoridade aqui, esses apóstolos dos nossos dias, de agirem com o quê? Com a veracidade, com a convicção pela qual Pedro tinha de sentenciá-los, dois membros na igreja, à morte. Então, que atitudes negativas ou pecaminosas tiveram Ananias e Safira? E mesmo diante dessas atitudes, que são atitudes negativas, nós podemos tirar lições para a nossa vida cristã e não procedermos como eles procederam. Eu quero destacar pelo menos 4 lições. A primeira delas está no versículo 1 e o versículo 2, que diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, a primeira atitude pecaminosa de Ananias e Safira, que jamais nós devemos imitá-los ou praticar estes pecados, é a inveja e o espírito competitivo. A inveja e o espírito competitivo que Ananias e Safira
tiveram. Amados, quando nós olhamos para Ananias e Safira, eles eram membros da igreja, foram batizados, viviam junto com os outros irmãos, cantavam juntos, oravam juntos, falavam a mesma linguagem da fé. Externamente, eram crentes maravilhosos. Mas o exemplo de despreendimento de Barnabé os fascinou. Tiveram o ímpeto de imitá-lo. Tentaram jeitosamente imitar Barnabé. E o que é isso? Inveja e espírito competitivo. Mas o amor que eles tinham não eram verdadeiros, era falso. Estavam cheios de egoísmo, buscavam o louvor dos homens, buscavam o reconhecimento por parte das pessoas. E este casal, Ananias e Safira, estavam combinados na mentira, na inveja e no espírito competitivo. Estavam buscando glórias pessoais, eram hipócritas e falsos filântropos. O nome Ananias significa o seguinte: Deus é cheio de graça. Mas Ananias descobriu que Deus é um Deus santo e foi fulminado. Safira quer dizer bela, mas o pecado tornou seu coração repulsível. Aqueles que tinham um nome maravilhoso não corresponderam, não fizeram jus aos nomes que tinham. Cheio de graça, Deus é cheio de graça, Ananias, e Safira, que quer dizer bela, não fizeram jus ao nome que possuíam. Esse foi o primeiro erro de Ananias e Safira. E o último, inveja e espírito competitivo que lhe custaram a própria vida. Irmãos, nós nunca devemos fazer nada para Deus motivados por aquilo que os outros fazem. A motivação tem que ser sincera, lá no nosso ser, tem que ser verdadeira, não pode ser hipócrita. Porque fulano faz ou Beltrano faz, eu tenho que fazer daquele mesmo jeito. Não deixará de haver oportunidades para que você faça aquilo que Deus requer que nós, cada um de nós, venhamos fazer. Não é motivados por aquilo que os outros fazem que devemos apenas fazer para Deus. Deus há de querer que nós venhamos fazer algo em prol da sua obra. E outra coisa, às vezes, amados irmãos, tem pessoas
por ver certos irmãos, certas irmãs. Vamos ser sinceros, amados irmãos. Existem pessoas, eu vou dizer aqui, é graça de Deus, tem o dom mesmo de serem mão aberta para cooperar na obra de Deus. Vamos ser sinceros, isso é um dom, viu? Você dizimar é uma coisa, ofertar é outra coisa, mas você ser mão aberta para a obra de Deus, para ajudar o próximo, é um dom de Deus. E aqui vem outra lição para as nossas vidas. Nunca devemos dar nada porque os outros estão dando, mas simplesmente devemos doar, seja para a igreja, seja para um irmão necessitado, simplesmente pela generosidade plantada em nossos corações pelo Santo Espírito de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar nas nossas vidas, a sermos generosos, nós não vamos o quê? Ter disponibilidade, desprendimento para ajudar, seja a igreja, seja ao nosso próximo que está necessitando. Ananias e Safira, eles não tinham isso em seus corações. Foi uma generosidade humana, não foi uma generosidade plantada pelo poder do Espírito Santo em seus corações. Diferentemente de Barnabé e tantos outros, que não foram fulminados por Deus. Então, amados, por isso que nós devemos estar abertos. Ser cheio do Espírito Santo também é ser generoso, é abrir o nosso bolso para ajudarmos o próximo, é ajudarmos qualquer outra necessidade que esteja necessitando no meio do povo de Deus. Mas não dê apenas só porque os outros estão dando. Não vá querer imitar os outros, mas peça para que o Espírito Santo coloque no seu coração essa generosidade, se você deseja, e lhe dê condições de você ajudar ao seu próximo. Ananias e Safira, eles tiveram inveja daqueles que estavam doando, vendendo suas propriedades e até tantas outras coisas. Pelo menos aqui de Barnabé é o que fala, é isso. Mas eles não tinham essa alegria em dar, porque não era fruto do Espírito Santo aquilo que estava nos seus corações. Havia inveja e fizeram aquilo apenas para competir com os demais. Então jamais nós venhamos praticar a inveja e o espírito competitivo. Deus não se agrada disso. Mas também o outro pecado que jamais nós devemos praticarmos e que Ananias e Safira praticaram, está aí no versículo número 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Por que, Ananias, você fez isso? Aqui nós podemos ver aqui o segundo pecado deste casal: hipocrisia e a mentira. Satanás, certamente, como diz aqui o texto, derramou sugestões malignas no coração de Ananias e Safira.
Aquele casal, em vez de resistir ao diabo, ele deu guaridas às propostas malignas de Satanás. Talvez aquela sedução: isso é muito dinheiro, você vai dar tudo isso para ajudar aqueles pobres? Não, retém uma parte e diga que foi tanto. Caíram na armadilha e resolveram hipocritamente mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. Aqui, amados irmãos, nós temos que entender uma coisa: Deus não colocou, não obrigou ninguém a vender suas propriedades para ajudar ninguém. Era algo que era ação do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo agia na igreja, lá nos seus primórdios, convertendo pessoas, produzindo grandes avivamentos, resistindo às ciladas do inimigo, dando força e poder para resistir às perseguições, aqui também esse ato de generosidade de muitos era ato do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, não há ordem alguma para ninguém vender alguma propriedade para ajudar os irmãos. Isso era algo que os irmãos generosamente se dispunham cada um. Mas nós podemos ver aqui, ao passo que a igreja estava sendo cheia do Espírito Santo, homens e mulheres tocados pelo Senhor, Ananias e Safira, cheios de hipocrisia, de mentira, de inveja, de espírito competitivo, foram cheios de Satanás, usados por Satanás, foram tomados pelo engano, pela hipocrisia e pela mentira. Irmãos, como eu falei, não havia problema nenhum que alguém conservasse suas propriedades. E se alguém também vendesse uma propriedade e dissesse: olha, eu vendi minha propriedade por tanto, eu só quero doar tanto, não havia nenhum problema. Mas o problema foi que eles, querendo passar por generosos, cristãos, altruístas, talvez, certamente Pedro, ao interrogar ele, diz que ele mentiu ao Espírito Santo. Você não vendeu por isso, Ananias. Por que Satanás encheu teu coração, Ananias? Então, amados irmãos, o problema aqui não era o valor do bem, nem tampouco o valor da doação. O problema aqui foi a hipocrisia e a mentira daquele casal. Foram sentenciados à morte, porque tentaram enganar o Espírito Santo de Deus, que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente em todo o seu ser. E uma coisa, amados, podemos fazer uma aplicação e a termos cuidado também para não agirmos como Ananias e Safira. O caminho da hipocrisia e mentira é caminho perigoso. Há muitas pessoas, amados, dentro das igrejas, que mentem dentro da igreja, são hipócritas, são mentirosos, têm espírito competitivo, são invejosos. Pessoas que estão mentindo para os seus líderes, estão mentindo para a sua família, mentem todo o tempo.
E quando isso acontece, essas pessoas estão mostrando apenas a realidade da sua vida. Sua vida é uma verdadeira mentira. As pessoas estão conhecendo a Deus cada vez mais, que estão lendo livros, tomando conhecimento cada vez mais acerca de Deus. As pessoas estão ficando, parece, anestesiadas, achando que Deus não está vendo. Não devemos mentir, muito menos ou pior para Deus. Ele conhece o coração, as mentes e as intenções que há dentro de nós, porque é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Será que as pessoas que estão dentro das igrejas, que estão mentindo, têm consciência que o Espírito Santo habita dentro delas? Essas pessoas que se dizem cristãs e vivem mentindo com hipocrisia, será que têm consciência que podem enganar aquele que habita dentro dele, ou talvez nunca habitou? Por isso que agem assim. Então, amados, este foi o segundo pecado deste casal, que jamais venhamos a sermos hipócritas, porque quem é hipócrita, a sua vida é uma mentira, é uma farsa. Mas vem aí outro pecado que encontramos na vida deste casal: o desejo de autopromoção às custas do Espírito Santo. Nessas alturas aqui, não podemos nem delimitar a sequência de falhas cometidas por esse casal. Mas o texto aqui deixa claro: era também ser notados, admirados, reconhecidos, publicados, louvados, exaltados por toda a comunidade. Eles queriam ser algo que na verdade eles não eram ou nunca haviam sido. Queriam ser chamados de fiéis, queriam ser chamados de justos, pessoas altruístas, pessoas aparentemente quebrantadas, vasos na mão de Deus, mas na realidade eles não eram. Irmãos, nós podemos ver hoje na igreja dos nossos dias, muitos estão dentro das igrejas que dizem que são usadas por Deus, mas estão sendo usadas por Satanás. Dizem que estão sendo vasos nas mãos de Deus, quando na realidade estão sendo instrumentos de Satanás. Pare comigo aí. Se não fosse esse texto revelado aqui, toda a igreja achava que Ananias e Safira estavam sendo usados poderosamente como vasos de honra nas mãos de Deus. Mas a palavra de Deus era tão maravilhosa que ela dá exemplos positivos de servos verdadeiros, fiéis a Deus, mas também nos mostra de pessoas que não são verdadeiras, que não são servos nem servas, mas são joios que estão dentro das igrejas,
dizendo que estão sendo usadas por Deus, sendo instrumentos de Deus, vasos nas mãos de Deus, vasos de honra nas mãos de Deus, mas na verdade estão sendo instrumentos de Satanás. Essas pessoas são pessoas que querem se promover à custa do sagrado. São pessoas que gostam de serem exaltadas, elogiadas, citadas publicamente. Pessoas, como diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, que infelizmente têm aparência de piedade, mas negam, entretanto, o poder de Deus. Tem aparência de piedade, mas negam o poder de Deus nas suas vidas. E muitas pessoas, nesse desejo maligno de se autopromoverem às custas de Deus e da igreja, ultrapassam linha que divide os atributos de Deus para os limitados atributos dos homens. São pessoas, são usadas por Satanás, preste no que eu vou lhe dizer, viu? Passar uma falsa imagem de santidade e acaba enganando muitos no cenário religioso. Tem muitas pessoas usadas por Satanás, passando uma falsa imagem do que é santidade e acaba enganando a muitos. A estrada do orgulho, amados, e daqueles que desejam apenas a autopromoção, ela é perigosa e pode gerar a morte. Ananias e Safira não conseguiram retornar dessa estrada. Não podemos ser influenciados pela soberba e pelo desejo da autopromoção, como Ananias e Safira o foram. Tentaram roubar a glória do Senhor, mas a glória do Senhor ninguém pode roubar. Muitos estão usando o nome de Deus, tentando-lhe roubar a glória que é só devida a Ele. Há pessoas, amados irmãos, que são tão adoradas no meio das igrejas, que não tem diferença dos santos católicos. Porque é tendência do homem adorar aquilo que está vendo. E muitos estão sendo enganados por isso. Inveja e espírito competitivo, hipocrisia e mentira, desejo de autopromoção às custas do Espírito Santo, e o quarto e último pecado de Ananias e Safira. Está aí no versículo 4 ao versículo 10, que diz assim: Pedro interroga Ananias e diz o seguinte: conservando, porventura não seria teu? Se você não quisesse vender, você podia conservar esse campo para você.
E vendido não estaria em teu poder, você poderia doar o que você quisesse. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, olha só, como eles disseram que venderam o campo por um preço e mentiram. Mas pensavam que estavam enganando a igreja. Mas o Espírito Santo veio e revelou a Pedro que eles estavam mentindo. Então Pedro, dirigindo-se a ela, ou melhor, versículo 7, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Ananias já tinha sido sepultado. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Olha só. Ela respondeu: sim, portanto, confirmou a mentira do seu próprio esposo. Olha o que Pedro disse. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Por que você entrou em acordo, Safira, com seu esposo para mentir ao Espírito Santo? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles agora também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. O quarto e último pecado de Ananias e Safira: desprezo ao livramento e perdão que lhe foram oferecidos por Deus. Deus ainda foi tão misericordioso que usou ainda Pedro para interrogar Ananias e Safira. Se eles tivessem confessado e tivessem dito: não, realmente, eu não vendi por esse preço, foi outro, Deus tinha lhe perdoado, tinha poupado a vida. Mas como não eram verdadeiros, eram falsos, persistiram na mentira, mas não reconheceram o erro, não confessaram seus pecados, não queriam deixar suas mentiras e desprezaram o perdão de Deus. A indagação feita pelo apóstolo Pedro a Ananias, e quase 3 horas depois a sua esposa, revelam a misericordiosa graça do Senhor, na intenção de mostrar que ninguém morre sem uma chance de arrependimento. Pedro não faz essa pergunta simplesmente para confirmar algo que o Espírito Santo já lhe havia revelado. Mas ele, ao fazer esta pergunta, em outras palavras, ele estava dizendo: Ananias, e depois a Safira, arrepende-te, confesse seu pecado, peça perdão a Deus. Mas eles persistiram no pecado, desprezando o livramento de Deus, desprezando o perdão que Deus já lhe estava lhe oferecendo. E com certeza, caso eles confessassem e se arrependessem dos seus pecados, certamente Deus haveria de perdoar. Irmãos, quantas pessoas Deus tem falado para a igreja, mostrando os meus, vamos dizer assim, os nossos pecados, e nós tentamos esconder, corações endurecidos, resistimos, o perdão oferecido por Deus para as nossas vidas. Quantos cristãos não têm? Têm ouvido mensagens para se arrependerem, para confessarem, para deixarem, mas continuam o quê? Com os corações, desprezando a oferta da graça de Deus para as suas vidas.
Isso não são pessoas descrentes, não, viu? São pessoas que confessaram, pessoas batizadas, membros de igreja. Tem muitos membros de igreja que estão com os pecados lá, guardados nos seus corações. Deus já falou tanto para essas pessoas, crentes que estão na igreja, tem nome de crente, Deus falando, mostrando seus pecados, mas se tornaram insensíveis à palavra de Deus. O que é uma pessoa insensível? Deus já falou tanto com aquela pessoa que já criou uma crosta no seu coração. A palavra não penetra mais lá no fundo da sua alma. Isso aí eu já sei. Eu sei que é errado. Eu vou continuar assim. Se tornam pessoas insensíveis à palavra de Deus. Mas um cristão verdadeiro, ele é sensível à palavra de Deus. Quando Deus fala, a primeira coisa que ele faz, se estiver em pecado, ele confessa e deixa. Porque ele tem convicção, o Espírito Santo de Deus condena aquela ação má que ele está praticando. Mas quem se torna insensível à palavra de Deus, amados, fica uma interrogação muito grande. Nós podemos ver isso, sabe como? Na celebração da ceia. Tem tantas pessoas que têm orgulho de quê? Eu não vou participar da ceia, porque eu não posso, eu estou em pecado. Como que fosse uma vantagem. Já viu pessoa dizer assim? Eu fui oficial, eu fui presbítero vários anos, ia servir. Não presbítero, eu não vou tomar ceia, eu estou em pecado. Como que fosse uma vantagem. Você está desprezando a graça de Deus, porque a ceia é para mostrar ao crente que ele tem que confessar, ele tem que deixar e tem que voltar à comunhão para a ceia do Senhor. Mas tem crente que entende o contrário. Continua com seus pecados, entra ano e sai ano com aqueles pecados, sem tomar a ceia, achando que está vantagem. Satanás está zombando dele. Os puritanos, sabe o que é que faziam? Por isso que eram chamados de puritanos e diziam que eles eram legalistas. Os puritanos, todas as vezes que se reuniam, uma reunião como essa, sabe o que é que eles faziam? Eles celebravam a ceia. Porque não está lá? Toda vez que vos reunis. Os puritanos se reuniam e celebravam a ceia. Para ver quem estava em comunhão com Deus. Quem não tivesse, depois ele ia confessar. Por que você não está confessando, não está participando da ceia? Está em pecado? Você está atraindo a ira de Deus para a sua igreja? Não quer que a obra de Deus desenvolva? Por que você não participa? Qual é o seu pecado? Porque é a única coisa que o crente não participa da ceia. Se ele não está participando da ceia, ele está em pecado. Não há outra coisa que o afaste da ceia. Quem não toma ceia no dia do Senhor, ele está em pecado. Foi o caso aqui de Ananias e Safira. Rejeitaram a oferta do perdão da graça de Deus. A história poderia ser diferente, pois Deus não despreza um coração contrito e arrependido. Está lá em Isaías 57. Há vários exemplos na Bíblia. Deus poupou a grande cidade de Nínive nos tempos do profeta Jonas, porque eles se arrependeram e se lamentaram com pano de cinza perante o Senhor. Um profundo arrependimento dos seus pecados. Mas Ananias e Safira persistiram no erro e pagaram com as suas próprias vidas. Essa é a consequência de se brincar com Deus. Tem pessoas cristãs, amados irmãos, ficam brincando com o pecado, brincando com Deus. Eu nunca esqueci de uma mensagem uma vez, pastor Armando Torres. Tem pessoas que estão brincando com Deus na igreja. Deus vai suportando, vai enchendo, Deus é longânimo,
mas chega um ponto que Deus parou aqui. Ele disse o seguinte, saudosa memória, pastor Armando, ele disse: o crente, quando fica zombando da igreja de Deus, fica escarnecendo o nome de Deus, fica envergonhando o nome do Evangelho, sabe o que é que Deus faz? Deus mata ele. Ou manda uma enfermidade, bota em cima de uma cama, ou Deus fulmina ele, um acidente ou qualquer coisa, Deus tira a vida dele, para que não esteja envergonhando o Evangelho de Deus, para que venha temor sobre a igreja. Gálatas 6:7 diz: aquilo que o homem planta, ele vai colher. De Deus não se deixa escarnecer. Amados irmãos, não desprezemos a oportunidade que Deus tem nos dado, se tiver algum pecado nas nossas vidas. E essa é uma mensagem que Deus coloca em nossos corações para nós compartilharmos. Você que está me ouvindo, se você estiver praticando alguns desses pecados, inveja, espírito competitivo, hipocrisia, mentira, desejo de ser autopromovido às custas do Espírito Santo, usando a igreja para ser autopromovido, Deus está dando uma oportunidade para você e para mim também, de nos arrependermos e mudarmos destas atitudes. Estes foram os pecados cometidos por Ananias e Safira. Que jamais venhamos ter procedimentos como estes. E finalizo dizendo o seguinte: devemos nos resguardar de dois perigos que essa história dramática nos mostra. A primeira delas, o perigo de sermos tais quais Ananias e Safira, usurpadores daquilo que não é nosso, que é a glória de Deus, a adoração, o louvor, a centralidade. Jamais, amados, devemos desejar, ou invejar, ou usar a igreja para tentarmos usurparmos a glória de Deus. Segundo, o perigo de sermos enganados por pessoas acometidas pela síndrome de Ananias e Safira. Tenha cuidado. Tem muitos Ananias e Safira aí, induzindo a muitos para que caiam no erro. São aqueles super crentes que estão se projetando a cada dia, oferecendo uma falsa solução que só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Está assim, de pessoas com a síndrome de Ananias e Safira. Pessoas que são super crentes, cada dia oferecendo uma falsa solução, que na verdade nós só podemos encontrar em Jesus, mas se direcionam para eles. Como que eles são as pessoas que irão solucionar os seus problemas. Quem são esses? Como eu falei no início,
são os falsos profetas, são as falsas profetisas, são os falsos apóstolos, são as falsas apóstolas, são os falsos pastores, são as falsas pastoras, são os falsos bispos e as falsas bispas. Irmãos, é de doer no coração quando nós ensinamos a pessoas. Não tenho nada contra, não sou machista, mas é o que a Bíblia diz, que não existe ministério pastoral feminino. E tem pessoas que ouvem, nós ensinamos, e pessoas que continuam dando crédito, que pessoas que são femininas foram chamadas para o ministério. Eu escuto pastora fulano de tal, eu escuto bispa não sei o quê, eu escuto isso. Meus irmãos, é de partir o coração. Imagine Deus. Irmãos, a palavra de Deus é palavra de Deus, ela não muda não. Homens queiram mudar, mas não mudam. Pessoas como Ananias e Safira estão dentro das igrejas, querem mudar, mas não vai mudar não, vai continuar mesmo. O que ele falou está falado. Ele não muda em sua essência. Ele é santo, e o que ele falou vai se cumprir. Falsas pessoas aí ensinando, bispo, bispas, apóstolos, apóstolas, pessoas de igreja tradicionais, seguidoras dessas pessoas. Isso é uma vergonha. E eu estou falando isso, amados irmãos, não é pastor Walter que está dizendo não, é a palavra. Você quiser questionar, questione Deus. Não existe ministério pastoral, ministério apostólico para o sexo feminino. Quem quiser discutir, discuta com Deus. Certa vez, vou finalizar, um pastor já experiente, certo membro da igreja chegou para ele e disse: pastor, me diga uma coisa, o que é que o senhor acha de um ministério feminino, ministério pastoral feminino? Ele disse: meu irmão, o que é que a Bíblia diz? Ele disse que não pode. E você quer saber mais o quê? Quem sou eu para dizer que pode? E ele disse: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É melhor ficar com a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: nada podemos ser contra a verdade, a não ser sermos a favor dela. Nada podemos contra a verdade, mas devemos ser a favor dela. Quem somos nós, amados irmãos? Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele tem preservado essa palavra tantos milhares de anos. Você é doutrinado, é ensinado, e você chega, um Ananias, um Safira aí, um hipócrita, um invejoso, se promovendo por meio dos círculos religiosos, usando a palavra de Deus.
distorcendo a palavra de Deus e querem deturpando a palavra de Deus, como diz Pedro, para a sua própria perdição. E você ainda quer dizer que eles são verdadeiros e dizer o que está aqui é errado? A palavra de Deus diz: quem persiste assim, não há outra coisa a não ser condenação. Ou nós cremos assim, ou não cremos. Não sejamos como Ananias e Safira, e não sejamos enganados por pessoas como eles assim procederam. E Deus tenha misericórdia de nós e nos livre de tudo isso. Então, amados, Deus abençoe a todos com esta mensagem que Deus falou no meu coração para nós compartilharmos nesta noite. Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Se quiser acrescentar algo, pode ficar à vontade. Então não há. Então, amados, nós estamos finalizando. Vamos agradecer a Deus. E desde já agradecemos a presença de todos os amados irmãos que aqui se fizeram presentes. E também todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Como eu disse, Deus tenha misericórdia de nós, porque dias difíceis mais virão. E cada vez mais nós podemos ver os escândalos de tantas pessoas com o nome de pastor aí, envolvidos em tantas coisas que não era, nem nunca deveriam estar, só para escarnecer o nome de Deus, mentindo. Você já viu aquele ditado? Quem muito conversa com pessoa mentirosa, ele vai aprender a mentir também. Pastor, quando se envolve mais com o ímpio do que com o povo de Deus, ele vai ficar agindo igual ao ímpio. E tem pessoas que deixaram o cargo de pastor e estão envolvidos na política, estão envergonhando o nome de Deus, mentindo para a vergonha no nosso país. E quando são perguntados, ainda negam. Mentirosos, estão mentindo. Se errou, diga que falou e diga: eu falei. Lugar de pastor é na igreja, é pregando, é vivendo, não é no meio de um ímpio não, envolvido com política, mentindo, pedindo propina, pedindo quilo de ouro para liberar verba para o governo, do governo para eles, para pessoas aí na área da educação. Por quê? De Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. Deixou de pastorear o rebanho de Deus, que é mais precioso, para ir para o meio de uma podridão que é a política. Deus tem misericórdia do nosso país, viu? Por isso que está acontecendo essas coisas. Seja Deus verdadeiro e todo homem seja mentiroso.